Depois de mais de um mês de angústia e diversos momentos de tensão, os brasileiros e familiares que estavam na faixa de Gaza devem chegar hoje à noite ao Brasil. O pouso na base aérea de Brasília está previsto para as 11h30 da noite. O grupo inicial com 34 pessoas, tinha 34 pessoas, né? 32 estão a bordo do avião da Presidência da República que decolou agora há pouco do Cairo. Vamos acompanhar as imagens. O pessoal dando um tchauzinho, né, pra câmera, aqueles rostos que acabaram ficando conhecidos, já o Hassan passando ali, desse período todo que a gente está acompanhando a angústia, né, dessas pessoas. Antes do embarque, o palestino naturalizado brasileiro, Hassan Rabi, que vem conversando com a Band News FM desde o início do conflito, registrou a chegada ao aeroporto. Já estamos no aeroporto, daqui a um pouco vamos embarcar e seguimos a viagem até Brasília. A alegria dos brasileiros quando chegaram no avião da Força Aérea Brasil. Vamos entrar no voo, vamos para São Paulo, para Brasília, encontrar o presidente Lula. Depois cada um vai no destino final dele. Eu lembro que na semana passada um ouvinte mandou mensagem fazendo a seguinte observação do estado de espírito do Hassan, que foi mudando ao longo do tempo. Num primeiro momento ele estava bem desesperado querendo sair da faixa de Gaza, e depois com os bombardeios, com os ataques e o período constante acordado, né? Porque eles não conseguiram dormir na faixa de Gaza porque os aviões de Israel passavam ali o tempo todo. O estado de espírito dele foi mudando. E agora a gente consegue observar sorriso no rosto dele, e isso traz um alívio pra gente também, né? Ontem houve 2 desistências, faltando poucas horas para que todos pudessem cruzar a fronteira com o Egito, de mãe e filha, por motivos pessoais, segundo o Itamaraty. Ontem, após algumas tentativas frustradas, o grupo passou pelo posto de Rafah por volta das 5h45 da manhã. De acordo com o Itamaraty, 22 brasileiros, 7 palestinos com registro nacional migratório e 3 familiares próximos, 9 mulheres, 6 homens e 17 crianças. E muitas delas, logo depois de cruzar a fronteira, aproveitaram a pausa para o almoço e correram em uma praia na cidade de Al-Arish. Meu Deus, eles estavam presos 35 dias. Chegaram aqui para a gente almoçar, todo mundo correu na praia. 35 dias estavam presos as crianças brasileiros. Olha aí. Essa imagem é particularmente linda, né? Das crianças correndo ali na faixa de areia em direção à água do mar. É lindo, linda a imagem. Linda. As crianças correndo, algumas com os braços abertos ali. Um outro vídeo mostra o Hassan ao lado da brasileira Shahed, que ao longo dos últimos 35 dias relatou momentos de tensão na faixa de Gaza. Antes de cruzar a fronteira, ela estava com a família na cidade de Rafah. Parabéns para vocês pela resistência. Nossa esperança deu certo. No último dia aqui a gente conseguiu resgatar vocês, levamos vocês para o Brasil, né? Sim, vamos. Tá tudo certo. Estamos só Obrigado. esperando os outros companheiros saírem dentro da migração, mas tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, coronel. Obrigado, governo federal. Obrigado, presidente, embaixadores. Todos vocês pela A equipe da Embaixada do Egito. Equipe da Embaixada do Egito no Ramallah, senhor Alessandro também fez grande esforço para retirar nós de lá. Obrigado, gente. Ai, que demais. Então é isso, gente. O avião já decolou. Já está seguindo aqui em direção ao Brasil. Tem paradas, né? Tem uma parada na Itália, na sequência uma parada na Espanha, depois já em território brasileiro no Recife, e aí na sequência chega finalmente a Brasília. Ontem, momentos depois de cruzar a fronteira, o Hassan conversou aqui com a gente, falou sobre essa sensação de alívio dele e de todo o grupo ao deixar a zona de conflito. Renan Suquevicius esteve aqui no fim de semana todinho acompanhando muito de perto essa situação, está aqui com a gente, trazendo um pouco mais sobre
o alívio, a sensação de alívio e como foram essas horas que antecederam o cruzamento ali da fronteira. Bom dia, Renan. Oi, Sheila, bom dia a você, aos nossos ouvintes. A sensação de alívio do Hassan, nossa aqui também, da equipe da Band News FM, que acompanhou essa jornada dele, desse grupo, e também dos ouvintes que reagiram bastante durante a manhã desse domingo, muito emocionados, com mensagens, ouvindo o relato dele. Perto de 5h40 da manhã, no horário de Brasília, o grupo conseguiu fazer a travessia dessa fronteira e ele conversou aqui com a nossa reportagem, falando dessa sensação de estar em um local seguro depois de 35 dias, vivendo em péssimas condições, a família dele com questões de saúde, problemas com abastecimento de água, com alimentação e com medo, claro, dos bombardeios que vão sendo direcionados à faixa de Gaza. Vamos ouvir a fala dele. A gente estava desesperado, fizemos 35 dias desesperado, alimentação não existe, gás não existe, combustível não existe, água mineral não existe, a gente ficou tomando água salgada. Então, glória que a gente chegamos à tarde. Uma das filhas dele teve problemas com desidratação, foi atendida depois que passou pela fronteira. O Hassan fez esse relato aí da água salgada, né, água salobra, que eles precisavam beber. Muitas vezes recebiam alguma doação, alguma água potável, mas misturavam com outro tipo de água que não era própria para o consumo, para fazer render, para que eles conseguissem ter uma quantidade maior de água. Esse é só um dos cenários, uma das cenas dessa situação que eles viveram ao longo desses 35 dias. Muito embora o Hassan estivesse aí relatando uma felicidade de conseguir fazer essa travessia, há parentes dele que continuam na faixa de Gaza, e ele falou dessa família que continua lá na região e não há previsão ainda dessas pessoas saírem da faixa de Gaza. Olha, a gente confia muito no presidente, no palavra dele, para abastecer nossa família, conseguimos levar a nossa família para Brasil de novo. E aí eu acredito que segundo plano, próximo passo que o governo vai fazer é recolher os familiares. E aqui existe os brasileiros que estão na faixa de Gaza ainda. Quando a operação de resgate começou, o Itamaraty entrou em contato com todos os brasileiros que estavam na região e todos que demonstraram interesse foram incluídos nessa seleção, nessa lista, que tinha 34 nomes. Falamos bastante desse número aqui, 34 pessoas nessa lista de brasileiros interessados em ser repatriados. Mas depois que esse prazo se esgotou da lista, do preenchimento dos nomes e da definição desse grupo que faria a travessia pela fronteira, outras pessoas demonstraram interesse também. Mas vai ser necessário abrir um outro processo para que essas pessoas sejam incorporadas também. Então não é só a boa vontade do governo. O governo está se esforçando para isso, segundo o Itamaraty, fez esse trabalho com esse grupo, mas ainda essas pessoas que mudaram de ideia e estão interessadas em deixar a região. No sentido contrário, houve também essa mudança. Gente que estava nessa lista de 34 e acabou desistindo. Mãe e filha, né, duas mulheres, desistiram. Então só um grupo de 32 pessoas atravessou. O embaixador do Brasil no Egito conversou com a nossa reportagem aqui também, o Paulino Franco de Carvalho Neto, e falou dessas duas desistências. Eu não sei exatamente qual é a razão, mas enfim, essa é uma decisão pessoal intransferível de cada um desses cidadãos. Eles têm a sua vida na Palestina, em Gaza, e por alguma razão, que acho que é uma razão pessoal, privada, que não nos cabe entrar no mérito, houve essa desistência de uma mãe e sua filha. Nós não podemos obrigá-los, evidentemente, a viajar, é uma decisão que cabe a eles. Estamos na expectativa, então, pelo pouso desse avião logo mais à noite no território brasileiro, com a volta desses brasileiros aqui para o nosso país depois desse pesadelo lá na faixa de Gaza.